Minha experiência ao comprar o primeiro apartamento com a construtora Metrocasa. Vem cá que eu vou te contar um pouquinho como que foi toda essa minha experiência aí, pra depois você não chegar e falar assim, ai, eu não sabia. Oi, eu sou a Mona Lisa e somos uma família de 3 pessoas, mais um chauzinho morando no nosso apartamento da construtora Metrocasa. E eu vou contar hoje pra vocês toda a minha experiência ao comprar o apartamento com a construtora Metrocasa. Sim. Pra começar aqui, eu comprei o meu primeiro apartamento, né, em 2020, então toda essa experiência que eu vou contar pra vocês é durante todos esses anos, desde a compra, desde o meu primeiro contato com a construtora até agora que faz 3 anos que a gente mora nesse nosso apartamento. Mas antes, já se inscreva aqui no meu canal, já acompanha, já ativa o sininho pra você não perder nenhum tipo de vídeo e me acompanhe também lá nas redes vizinhas pra você ficar ligadinho em todo o nosso dia a dia, em toda a nossa experiência na vida real, em tempo real, beleza? Bom, vamos lá. Ó, essa aqui é a construtora que eu comprei, né? A construtora Metrocasa, que provavelmente você chegou a esse vídeo para saber toda essa experiência. Por quê? Assim como eu, muitas pessoas também não sabem o que é essa construtora, né? Já que é uma construtora nova no mercado, assim acredito eu, porque assim, até eu comprar esse meu apartamento, que eu comprei em 2020, eu não tinha ideia do que se tratava a construtora Metrocasa, não tinha ideia de onde surgiu esse nome, não tinha ideia do que realmente era isso. Eu comprei lá no início, onde foi, acho que o segundo empreendimento a ser entregue da construtora, ou seja, eu comprei, fui uma das primeiras pessoas a comprarem com a construtora. O meu empreendimento era novo, ninguém nunca tinha falado sobre esse nome, sobre essa construtora e afim. Então, assim, eu tive toda essa experiência, toda essa primeira impressão, essa arriscada, né, aí de primeira, sem ter a mínima noção, sem ter a mínima ideia, sem ter a mínima certeza de que isso fosse real ou não, né, se eu fosse cair em golpe, enfim. Era a minha experiência, eu teria que passar pra saber, pra poder vir aqui contar pra vocês, porque assim, eu também não tinha ideia nenhuma, não tinha ninguém falando sobre, mas era o que deu no meu bolso, é o que deu pra mim. Então assim, se eu não arriscasse, eu não iria saber. Então eu fui lá e arrisquei, porque eu já tinha nada. Se eu conseguisse, bem. Se eu não conseguisse, né, só ia continuar sem nada, porque eu já não tinha mesmo. Enfim. Bom, deixa eu sentar direitinho aqui. Esse aqui é o meu apartamento da construtora Metrocasa, né? A gente já mora aqui há 3 anos. Somos eu, o meu esposo, a minha filha de 3 anos, que ela nasceu, a gente já veio direto pra cá. Ela nasceu bem assim, algumas semanas depois de eu pegar a chave do meu apartamento, então não deu tempo de eu fazer reforma nem nada. E o meu cachorro, né? A minha cachorrinha, minha Chau, que ela tem 8 anos, que ela sempre foi minha antes mesmo de eu conhecer o meu esposo. Enfim. Então logo depois eu comprei lá no início somente eu e meu esposo pra morar, eu, ele e a minha doguinha. Eu comprei em 2020, como eu disse, assim que saiu, né, acho que o segundo empreendimento, que eu comprei o da Metrocasa Penha, e eu peguei com a entrega para 13 meses, tá? Como eu cheguei na Metrocasa? Eu cheguei na Metrocasa através de... Eu morava com meu esposo, eu fiquei lá alguns dias na casa dele, na casa dos pais dele, da mãe dele, de favor, né, porque assim, eu precisava estudar, eu estudava na Barra Funda e eu estava procurando, enquanto eu estava na casa dele, eu pedi que eu ficasse na casa dele por alguns dias, até que eu conseguisse alugar um quarto para eu continuar a minha faculdade, que faltava mais 1 ano e meio para finalizar. Então, assim, eu fiquei na casa dele e aí eu tava buscando lugares, um quarto, pra alugar próximo da estação, que fosse próximo de qualquer estação, desde que eu conseguisse chegar na Barra Funda o mais rápido possível, que era onde eu fazia a faculdade, né, na Uninove, lá da Memorial. E assim, antes de eu morar com meu esposo, eu morava no Brooklyn, eu morava no Campo Belo, e antes disso eu morava lá em Itaquaquecetuba, que eu demorava mais ou menos 3 horas pra conseguir chegar na faculdade, e aí depois eu vim morar com meus tios, enfim, é uma outra história. E aí eu tava buscando, né, um lugar, um quarto, ou em República, um quarto vazio, que eu pudesse vir morar aqui pra São Paulo, pra que ficasse mais próximo de eu estudar, já que eu trabalhava também na Barra Funda, eu tinha acabado de arrumar um emprego próximo da minha faculdade e não tinha condição de eu voltar pra casa dos meus pais, que era lá em Itaquaquecetuba, que eu demorava mais de 3 horas. Então, pra me fazer faculdade, fazer iniciação científica, continuar os estudos, me formar e trabalhar, estava ficando muito corrido, eu não estava conseguindo dar conta. Então, eu teria que arrumar um espaço próximo da estação para que eu conseguisse ter toda essa trajetória aí, para que eu conseguisse finalizar a faculdade, que era sempre foi, né, o meu sonho. Eu já finalizei a faculdade, graças a Deus. E aí eu buscando, né, oportunidades, quartos, né, um cômodo para alugar com um banheiro. E aí eu buscando, todos os cômodos que eu estava buscando, todos os quartos que eu estava buscando, estava em média no mínimo R$ 1.200 em lugares mais distantes. E aí nessa busca aqui, nessa busca ali, surgiu uma ideia na minha cabeça, não uma ideia assim, né, de tanta gente procurar, os algoritmos vão mandando sugestões pra gente.
E aí foi quando apareceu algumas sugestões dessa questão de Minha Casa Minha Vida. Embora sempre foi o meu sonho comprar um apartamento, independente de tamanho, enfim, meu sonho sempre foi morar em São Paulo e comprar um apartamento. Sempre gostei muito de apartamento, assim, embora eu tenha morado a vida inteira em casa, mas eu sempre quis muito comprar um apartamento. Então começou a aparecer sugestões pra mim de imobiliárias, de corretoras. Até então eu não sabia qual era a diferença de construtora para imobiliária, eu achei que fosse tudo a mesma coisa. E, enfim, aí até que eu achei algumas outras construtoras que me chamaram, assim, né, me chamaram a atenção por questão de Minha Casa Minha Vida. E eu falei, então, vou dar uma procurada, né, pra ver como é que funciona essa questão aí de comprar, de alugar, porque eu não tinha a menor noção nem de alugar, nem de comprar, de nada. Aí eu encontrei algumas opções de outras construtoras lá na região de Pirituba, na região da Lapa. E aí, como eu tinha acabado de arrumar um emprego também na minha área, eu não era registrada, trabalhava por MEI e tinha, tipo assim, 2 meses que eu estava trabalhando no máximo. E aí eu tava buscando, né, essas oportunidades, e aí sempre que eu chamava as construtoras, né, que eu não sabia nem diferenciar construtora de imobiliária, eu chamava todo mundo pra poder saber se eles tinham esse cômodo disponível pra mim alugar, tá? Então, assim, alguns eu acertava que era imobiliária mesmo, tinha algumas sugestões, eu ia até o local ver, só que, tipo assim, era um cubículo de 15 metros quadrados por R$1.200 dentro de casa de pessoas ou dentro de república, e nada tava suprindo, né, as minhas necessidades, porque além desses R$1.200 eu teria que comprar móveis, teria que reformar o quarto, teria que trazer todas essas coisas, e ainda teria que ter fiador, registro na carteira e mais um monte de burocracia que não era viável pra mim, porque eu realmente não tinha essas opções, sabe? Não tinha nada disso. No tempo, meus pais também tinham um nome restrito, enfim, eu não tinha registro na carteira, tava tudo influenciando para mim não dar certo, né, de alugar os apartamentos. Aí eu comecei a entrar em contato com construtoras, né, Vivaz, MRV, e aí eles me deram sugestões, por que você não compra um apartamento, então? E aí eu até tentei por algumas construtoras, só que assim, algumas que me chamavam, que eu chamava, era tudo longe da estação, que não ficava viável pra mim também, porque eu teria que pegar ônibus pra chegar até a estação, e assim, o valor, os apartamentos eram até grandes, mas os valores eram fora de orçamento. Então assim, por questão de valores, era inviável as localizações e afins. E aí, muitos também não queriam nem fazer simulação. Alguns eu me interessavam, né, que tinha alguns mais próximos, mas os valores eram altos. Mas eu falei, que tal arriscar, né, pra saber? Só que alguns nem queriam arriscar fazer essa simulação pra mim por conta de nome, que eu era nova, tinha apenas 21 anos, não tinha registro na carteira, não tinha entrada, tudo que eles pediam eu não tinha, simplesmente não tinha, e eu também não tinha a mínima ideia de como fazer pra conseguir. Até que buscando lugares próximos de estação, apareceu pra mim Construtora Metrocasa, e eu falei assim, na primeira impressão, eu falei assim, eu imagino que seja algo como se fosse o 5º andar, né, alguma tipo imobiliária que alugue lugares próximo de estação, por isso o nome Metrocasa. Na minha cabeça, o que veio de início foi isso. E aí eu entrei em contato com eles, entrei em contato com algumas pessoas lá, tá? Então, assim, coloquei meu lead lá, algumas pessoas entraram em contato comigo, algumas pessoas eu chamei e eu comecei a dar uma pesquisadinha. E aí algumas pessoas ainda troquei uma ideia, e aí algumas não quiseram nem fazer a avaliação, algumas não me deram muita atenção quando eu falava que era estudante, que era nova, que não tinha dinheiro pra entrada e que eu tava buscando uma coisa mais simples só pra mim passar 1 ano e meio, enfim. Até que busca daqui, busca dali, uma pessoa, né, acho que foi 1 ou 2 pessoas, não me lembro exato, que me deram bastante atenção e me fizeram chegar até a construtora, tá? Em um dia aleatório, assim, inclusive a pessoa até pagou o Uber, falou, ó, eu pago o Uber pra você vir e pra você voltar pra sua casa, você, né, e quem for com você pra visitar a gente, pra me explicar melhor. E aí foi nessa que eu fui até a Construtora Metrocasa, aí que eu cheguei até a Construtora Metrocasa e lá essa pessoa, ela me explicou tudo, como é que funcionava, como que era a construtora, qual eram as possibilidades, né, as coisas tudo que tinha. E aí eu tava, como eu morava, né, na Zona Oeste, eu tava buscando algo ali pra aquela região. E aí me apresentaram, né, o Metrocasa Lapa, que eu fiquei super interessada, era um empreendimento muito bom, muito legal, assim, e que tinha tudo pra ser perfeito do jeito que eu estava buscando, só que tinha um problema. Além de ser um valor um pouco mais alto do que é aqui na Zona Leste, onde eu moro atualmente, né, na Penha, lá também só iria sair em 2020, não lembro se era 2024 ou 2025, e nós estávamos em 2020, e eu precisava de algo pra ontem. Foi aí que chegou essa sugestão de que eu fizesse essa simulação, mesmo sem saber se iria dar certo ou não, mesmo sem entrada.
que chegaria, né, que eu conseguiria fazer essa simulação para o metrô Casa Penha. E aí, de início, foi aquele baque para mim. Eu falei, misericórdia, eu não quero metrô Casa Penha, eu moro na Zona Oeste, eu já vim da Zona Leste, eu tô fora da Zona Leste, eu não quero Penha, meu Deus do céu, a gente tem todo aquele, né, Penha não. Até eu sim conhecer o lugar, mas enfim, vai lá, vai cá, eu também já fiquei chocada com o tamanho, porque assim, eu fiquei, 30 metros quadrados, eu não tinha ideia do quanto era, de como que era isso, mas enfim, fiquei um pouco chocada, mas falei, se eu não tentar, eu não vou saber, né? De início dei uma briga, assim, com a pessoa que tava me atendendo, eu falei, tá louca, enfim, não vai dar certo. E não tinha o decorado no tempo, só tinha aquele decorado lá de cima do 37º andar, né, que é lá no edifício Itália, só tinha aquele decorado lá de cima, que não tem nada a ver com a planta que é do meu apartamento, mas assim... Enfim, eu gostei daquela planta, mas também não era aquela planta, era uma outra planta. E só veio surgir o decorado da planta do meu apartamento alguns anos depois. Acho que no outro ano, enfim. E aí eu, né, aquela coisa toda. Mas eu falei, vamos arriscar pra ver, né? E aí eu fiz a simulação no meu nome junto com o do meu esposo. Que o meu esposo no tempo, ele era meu namorado só. A gente tava se conhecendo. E aí ele trabalhava registrado. Os dois juntos tinham uma renda eu ganhava um salário mínimo que era 1.200 e ele ganhava acho que 2.000 ou 1.500, eu não lembro. Mas eu acho que no máximo chegava a 3.000 assim, sabe, de renda. E aí a gente não tinha entrada também, não tinha FGTS, não tinha nada. Eu se jogou, né, que eu vim de Itaquá e surgi aqui do nada, enfim. E aí a gente foi lá, fez a simulação. E aí eu fui pra casa, eu fiquei pensando, ela passou pra mim todo aquele orçamento e eu fiquei chocada, meu esposo não entendeu boca nenhuma. Eu entendi, assim, eu não entendi completamente, mas eu sou uma pessoa que eu raciocino muito rápido, então eu levei o papel pra casa e fui dando uma pensada, enfim, não contei pra ninguém, nem na família dele, nem pra nossa família, pra ninguém. Quando foi, acho que o outro dia, essa pessoa me mandou mensagem e falou, Mona, deu certo, vem aqui na construtora, que deu certo pra você, a simulação foi aprovada. E aí eu consegui sem entender nada, fiquei misericórdia, e agora? Aí eu voltei lá na construtora, ela me explicou tudo, e aí nessa eu não gostei também da avaliação, né, da simulação, que ficou tipo um pouco pesado pra mim, ficou um pouco fora, tinha que dar um valor de entrada um pouco alto. Foi aí que eu voltei pra casa e falei, não, vou dar mais uma pensada, porque não vai dar, eu não consigo. E, enfim, o apartamento estava pra ser entregue em 13 meses. E aí até aí tudo bem, né? Eu falei, até 13 meses eu consigo dar uma enrolada, morar na casa de um, na casa do outro. E vou me virando. E aí, quando foi, passou acho que uns 2 dias depois, essa pessoa entrou em contato comigo novamente. E me passou falou, ó, vem aqui que a gente tem uma outra proposta bem legal pra você. Foi aí que eu cheguei. E me passaram essa proposta de 36 vezes de entrada, ou seja, uma entrada parcelada em 36 vezes. E foi aí que eu gostei. Gostei da entrada parcelada, coube no nosso orçamento e não chegou a R$600, né, de valor pra gente pagar no mês. Então, pra mim, ok, tinha acabado de entrar a pandemia e aí o meu emprego também não tava muito bom, fechou as portas, né, porque tudo fechou na pandemia, eu não trabalhava registrada, trabalhava pelo que eu fazia, eu sou esteticista, então com as portas fechadas ficou um pouco complicado, recebi auxílio emergencial e com o auxílio emergencial eu conseguia pagar esse valor aí. E enfim, recebi essa proposta, achei bem bacana, consegui decidir, fui, assinei e deu tudo certo. Aí no dia, eu não quis assinar, né, bater o sininho lá porque eu achei que era golpe, tem toda aquela questão, falei, gente, foi muito facilitado, em pouco tempo eu já consegui. Eu acreditando e não acreditando, sabe? Se é que vocês me entendem. Porque assim, era uma coisa nova, eu nunca tinha ouvido falar, por mais que eu pesquisasse, não tinha nada no Reclame Aqui, não tinha nada de avaliação, nada de nada. Era eu, a minha sorte e a minha vontade, minha fé. Só isso que tinha. Mas mesmo assim, eu ainda tentei arriscar, né? Eu não contei pra ninguém, só eu e meu esposo sabia, porque era no nome dos dois jovens, enfim. Fomos pra casa e depois a gente ficou bem ansioso, querendo contar pra todo mundo, mas a gente não contou. Não bati o sininho, era próximo dos Dias das Mães, eu tinha passado o Dia das Mães, eu não me lembro exatamente no dia. Mas eles me deram uma maletinha de maquiagem, uma necessaire com uns pincéis de maquiagem, eu ganhei os pincéis de maquiagem. E aí ganhei também a documentação, ganhei os pisos. E eu fiquei, tipo, muito chocada com isso tudo, porque como que você ganha isso tudo, né, gente? De início a gente fica meio assim, a gente não é acostumada a pagar tudo e paga. Quando a gente ganha umas coisas, a gente fica meio chocada. A questão de piso, por mais que eu achasse que todos os apartamentos que a gente compra zero viesse com isso, né? Eles me informaram que não era todos e era uma exclusividade deles. Inclusive, quando eu comprei, como era os primeiros empreendimentos, tinha a opção de escolher entre laminado e porcelanato, tá? Só que a escolha só poderia ser escolhida
quando a chave estivesse próxima, né? E aí seria por avaliações. Então, todas as pessoas do prédio, todos os compradores iriam avaliar qual que seria melhor para o seu empreendimento. E aí, conforme lá tivesse mais escolhas entre um ou outro, ia ser aquele que seria escolhido. E aí, a maior parte das pessoas escolheram o piso laminado. E aí foi o piso laminado que escolheram, embora de início eu queria o porcelanato. Mas eu não me arrependo, ainda bem que veio esse daqui, porque se eu tivesse pego o porcelanato, eu ia me lascar, porque provavelmente seria aqueles mais baratos, né, eu acredito. E porcelanato é frio, enfim, é uma questão toda, né. E aí eu dou graças a Deus que hoje em dia veio, né, esse piso aqui, porque pra mim foi essencial, ele é muito bom e eu super recomendo. Eu, assim, não tenho do que falar. 3 anos que a gente mora aqui, eu achei ele excelente. Enfim, e aí veio a documentação, todo mundo falando pra mim, não, a documentação não vai ser grátis, você vai ter que pagar seguro, isso e aquilo, já me deu aquele baque, né. 15 dias depois de eu assinar com a construtora, eu fui até a Caixa, eles me ligaram, entraram em contato comigo pra ir assinar. E detalhe, gente, tudo isso sem eu saber onde que era a localização do meu apartamento. Eu vim saber onde que era a localização do meu apartamento, a localização exata, no dia que eu vim assinar com a Caixa, que é aqui próximo, na Vila Formosa. E aí eu vim de carro na Vila Formosa, na Caixa, assinar, né, assinei tudo com a Caixa, 15 dias depois. E aí eu vim dar uma passada aqui pra saber onde que era, e quando eu cheguei aqui, gente, eu fiquei chocada. Chocada, porque há uns anos atrás eu tinha vindo fazer um estágio aqui e eu tinha gostado muito da região e eu não sabia, não tinha ideia que aqui era Penha. Eu achei que era Vila Matilde, só uma Vila Matilde. E aí eu lembro que nesse dia que eu vim fazer o estágio, alguns anos atrás, né, eu vim fazer estágio com a minha amiga, eu falei, gente, que lugar maravilhoso, eu quero morar aqui. Eu lembro que eu falei isso pra minha amiga. E assim, alguns anos depois eu comprei um apartamento exatamente onde eu falei pra minha amiga aquela vez, alguns anos atrás, que eu queria morar aqui. E eu comprei um apartamento sem saber que era aqui. E era aqui. Então, assim, é coisa de Deus mesmo, né? Enfim, é só a gente colocar e acreditar e dar certo. Mas é isso. Aí eu vim ver onde que era, né, a localização. E aí eu fiquei apaixonada. Só que assim, eu fiquei um pouco receosa, porque quando eu vim, não tinha nada. Eu comprei faltando 13 meses, como eu disse. E na minha cabeça, já com 13 meses, já era pra estar levantado o apartamento. E quando eu cheguei aqui, foi aquele baque, porque não tinha exatamente nada. Era simplesmente o terreno com a casa. Tinha uma casa bem bonita aqui de esquina, o apartamento de esquina. Tinha uma casa bem bonita e só tinha plaquinha, meio casa ali. E eu falei, misericórdia, foi o maior golpe da minha vida. Mas enfim, né? Vamos seguindo, porque pode ser que seja um milagre. E foi realmente um milagre. Porque foi passando os dias e eu acho que por volta de 3 meses, mais ou menos, ficou a obra em tipo 10%, só que não tinha exatamente nada aqui, nem a terraplanagem, e tinha uma casa, nem a casa estava derrubada ainda. E a gente ficou pagando essa evolução de obra de 10%, que eu acho que era 80, 90 reais com o seguro. Aí lá na Caixa eu precisei pagar acho que 150 reais, que foi o seguro, paguei o seguro e não me arrependo. Tem gente que pegou o valor de volta, porque dá pra você cancelar e pedir o reembolso, mas eu não vi necessidade, porque até que, né, 150 reais não vai mudar nada na minha vida. Deixei e tudo bem ter um seguro, né, enfim. Aí eu paguei 150 lá, foi uma surpresa pra mim, porque eu não esperava nem pagar 150, mas eu não precisei pagar documentação nenhuma, exatamente nada. Até hoje eu não pago nada de documentação, eu nunca paguei nada de documentação aqui, tá? Paguei 150 lá na Caixa, vim pra cá, conheci aqui e fui pra casa. E aí eu só coloquei nas mãos de Deus. Falei, gente, seja o que Deus quiser e bora lá. Aí depois de 3 meses começou a subir a obra muito rápido, assim, que pra mim também foi um baque, né, foi uma surpresa. E eu cheguei a entrar em contato, né, com algumas pessoas da Metrocasa também, porque assim, foi algo surpreendente, porque eu não sabia que precisava pagar a evolução de obra. E na minha cabeça, né, eu tinha perguntado diversas vezes, e aí eles falavam que não precisa pagar a evolução de obra, o que você vai pagar é só aqui a construtora, que era 200 e pouco, e enfim. E minha parcela do financiamento tinha ficado R$1.000, e aí depois pesquisa aqui, pesquisa ali, fui descobrindo que a gente precisa pagar sim a evolução de obra, precisa pagar tudo, enfim. Aí comecei a pagar depois de 3 meses, foi subindo muito rápido, começou pra 50%, ou seja, de 80 reais eu comecei a pagar tipo 500, sabe? E aí foi um baque, e aí depois eu fui descobrindo, conforme eu fui descobrindo como é que funciona realmente, a minha cabeça foi tranquilizando, mas de início foi tudo muito um baque assim na minha vida, e eu acho que pra todo mundo, pra todos nós que compram apartamento de primeira impressão, primeiro apartamento assim, sem ter experiência, sem ter ninguém próximo, e detalhe, eu nunca tinha contado nada pra ninguém, nem meus pais sabiam. Eu fui contar depois de 2, 3 meses que a gente tinha comprado de um apartamento já para os meus pais e para a mãe do Gabriel, só. Ninguém mais sabia. E aí foi passando os meses, foi aumentando nessa evolução de obra e graças a Deus não ultrapassou o valor do meu financiamento. No final, quando se passou esses 13 meses, eu tava pagando o valor, quase o valor do financiamento, 800 e um pouquinho, sendo que eu pago de financiamento R$1.080, tá? Então não chegou nem a ultrapassar.
chegou 800 e pouco. Pra mim foi um baque porque eu não esperava, né? E graças a Deus, nesse meio tempo, eu fui evoluindo no meu serviço, fui ganhando mais. E aí eu cheguei num valor que, assim, pra mim estava ok, eu conseguia pagar esses 800 tranquilamente, mas eu tava bem apertada, mas eu conseguia pagar, tá? Eu não tinha filho nem nada, mas assim, foi dando tudo certo. Chegou no mês de receber o apartamento, que era a data prevista para agosto, eu não recebi. E quando foi em julho, um mês antes de chegar a entrega da chave, eu descobri que eu tava grávida e de que eu estava de 2 meses, em julho. E aí eu falei, putz, ainda bem, né, tipo, não queria a criança, não era planejado nem nada, assim, não que eu não quisesse, né, não era planejado. Embora tudo bem, né, falei, já comprei o apartamento. Quando eu comprei o apartamento, eu já pedi que viesse com a sala estendida, porque a minha intenção não era ter filho aqui, morando aqui, né, por enquanto, que a minha intenção desde o início aqui foi morar até eu terminar a faculdade, tá? Eu terminei um pouco antes, terminei em junho, porque teve EAD, eu consegui fazer bastante aula, enfim, por conta da pandemia eu terminei mais rápido aí. Então assim, quando foi em julho eu descobri que eu tava grávida, não queria, mas tudo bem, porque eu falei, pelo menos eu já tenho um apartamento, né? E aí o apartamento vai sair mês que vem, vai dar tudo certo. Eu estava preparando, a gente tinha um carro, a gente acabou vendendo o carro pra poder pegar esse dinheiro pra reformar todo o apartamento, que a minha intenção era reformar 100%. E aí a gente tinha um HB20S, zero, assim, 2019. E aí a gente desfez do carro pra pegar o dinheiro e investir todo no apartamento, fazer completamente, né? Tudo lindo, maravilhoso, bancada, isso e aquilo. Só que aí eu descobri que eu tava grávida em julho, e aí eu fui mandada embora no meu serviço, foi toda uma guerra, assim. E aí, quando chegou em agosto, eu falei, de todo mal, ainda tá bem, porque eu vou pegar o apartamento e a gente vai dar tempo aí, né? Só que chegou em agosto, não deu, não peguei o apartamento. Aí que começou a luta. Aí eu ligo pra cá, ligo pra lá e ninguém me responde, ninguém fala nada. Nessa ideia já teve a reunião de assembleia, eles não comunicaram. Só vi que tava tipo 90% no aplicativo de evolução de obra e nada de chegar ao 100%. E durante esse agosto a novembro, que foi entregue, começou a ser entregue as chaves, que aí parou de pagar a evolução de obra. Ou seja, eu fiquei de agosto até novembro pagando 90%. De evolução de obra e tava fugindo do meu orçamento, porque os primeiros 12 meses eu fiz parcela de entrada de R$238 e depois de 12 meses eu fiz parcelas de 600, não lembro se é 600, 700 e alguma coisinha. Então assim, eu não tava contando, né, com esses 700 mais os 1.000 e pouco, então já ficou um pouco pesado. E aí eu descobri que eu tava grávida, fui mandada embora e foi aquela bola de neve. E eu falei, tudo mal, né, a gente pegou o apartamento, mas aí não chegou o apartamento. Eles também não respondiam, não me davam retorno. E aí, foi maior confusão. Foi aí que eu entrei em contato com algumas pessoas superiores, descobri gerentes, descobri supervisores. E foi eles que me ajudaram, tá? Então fica a dica pra vocês aí, se forem comprar apartamento com consultora Metrocasa, vai direto nos superiores, que eles vão te facilitar muito mais e que eles vão te dar um auxílio maior do que somente corretores, tá? Então, assim, eu acho que o que vai diferenciar também esse suporte é as pessoas que você vai comprar. Você pode comprar com superiores ou você pode comprar com corretores que hoje tá lá e amanhã pode não estar mais. Então, assim, tem toda essa questão aí. Então, eu consegui contatos de superiores, aí eu tava grávida, passou mês, passou outro mês e a gente foi fazer a vistoria somente em outubro. Aí foi toda uma guerra, eu entrei em contato várias vezes com o construtor Metrocasa, comecei a xingar eles por diversas vezes, xinguei de todos os nomes, xinguei de todas as maneiras. E aí, eu tinha entrada parcelada, né, em 36 vezes. E aí, gente, chegou em outubro, um monte de gente tinha feito a vistoria, eles não tinham chamado a gente pra fazer vistoria ainda. Aí a gente foi um dos últimos a fazer vistoria, fiz a vistoria, provei de primeira, porque, tipo assim, eu descobri que eu tava com diabetes gestacional também, então eu tinha que ter logo, porque minha filha poderia nascer a qualquer momento, antes, por várias questões, enfim. E aí eu fiz a vistoria em outubro e nada de sair essa chave, nada de sair essa chave, nada de sair essa chave. Aí o pessoal começou a pegar a chave e nada de a gente pegar a chave. Foi aí que eu voltei novamente na construtora Metrocasa e assim, eu já grávida, com os hormônios à flor da pele. Então eu decidi fazer um barraco lá. E eu decidi fazer um barraco lá, chamei os superiores e falei, mas por que todo mundo pegou a chave e a gente não? E ninguém responde, ninguém explica o porquê. Aí chegou um superior que deu todo o auxílio pra gente, falou que não poderia liberar a chave pra gente. Na entrega da chave não teve evento nenhum, tá? Simplesmente as pessoas foram lá na Metrocasa, pegou a caixinha com a chave e foi pra sua casa. Basicamente isso, não teve nada. Cada um foi em um horário e pegou sua chave e foi embora. Não teve nada de evento, nada de nada, tá? E aí eu fui lá no dia aleatório e falei, eu vou sair daqui só com essa chave. Foi aí que o superior falou pra mim que eu precisava de um fiador, porque eu tinha parcelado em 36 vezes
ou eu quitaria toda essa entrada pra poder pegar a chave, porque a entrada era parcelada com a construtora e a nossa renda era baixa, ou eu colocava um fiador. Eu já parinho com a minha criança lá na portinha e nada de entregar essa chave. E eu falei, e eu já tava puta, né? Porque assim, querendo reformar o apartamento, eu tava sem o quarto da criança, porque eu tinha pedido com a sala estendida, e eu tinha que fazer o quarto da criança, fazer parede, aí depois eu descobri que tinha que fazer RT. Gente, foi uma guerra atrás de guerra. Eu tive, assim, briga atrás de briga. Por questões, né, que assim, eu já tava com, né, os hormônios à flor da pele, os sentimentos lá em cima, e aí eles não explicavam, eles não conseguiam dar, né, suporte. Só algumas pessoas superiores que conseguiam realmente dar o suporte pra gente. Aí eu fiz um barraco, consegui um fiador de última hora, esse fiador veio lá da praia, conseguiu resolver pra mim, e aí eu consegui pegar a chave. Aí eu peguei a chave, gente, não teve mais erro. Peguei a chave, peguei em novembro, então atrasou esses 3 meses aí, peguei a chave em novembro, e aí eu comecei a vir pra cá, né? Aí começou umas confusão, elevador que não prestava, ficou acho que um mês, desde que a gente pegou a chave, eu subindo e descendo pra poder fazer algumas coisas que estavam por cima da hora, assim. E aí, tava sem elevador, minha filha nasceu depois de eu colocar algumas coisas aqui, porque eu subi e desci umas 300 vezes de escada, e eu moro no 7º andar, né? Então assim, eu subi e desci, aí o elevador ficou mais ou menos um mês sem parar, foi aí que começou o rateio. O valor do condomínio tava 280, né? Pra mim, o corretor tinha falado que não passava de 200, só que aí de início, já de primeira, ficou 280. Eu tava pensando em colocar um cooktop de indução, descobri que só poderia colocar logo, mas o gás encanado só poderia desligar depois de 2 anos. Então assim, aí mudou toda a minha questão, né? Eu não consegui fazer enxoval, não consegui fazer nada. E aí foi maior confusão. Então assim, aí depois de um mês eles consertaram o elevador, e aí essa questão do elevador teve que sair do nosso bolso, porque foi acho que um raio que tinha batido, e como o prédio era novo, não tinha valor em caixa pra poder resolver, e o seguro não resolvia porque era algo da natureza. Gente, foi maior confusão, e enfim. Aí questão de condomínio aumentou demais, tipo, de 280 foi pra 350, foi coisas que a gente não esperava. Eu não consegui fazer exatamente nada, só consegui, do jeito que eu parei a minha filha, a gente veio morar pra cá do jeito que tava. A gente tinha uma cama, o sofá chegou alguns dias depois, chegou Natal e fiquei nessa bagunça toda, porque chegou Natal e não dava pra fazer mais nada, eu recém-parida. Chegou a minha cama, eu tava no hospital, tinha acabado de parir minha filha, e aí eles não queriam subir a cama pra mim. Nossa, foi maior confusão. Só que assim, em questão em si, com a construtora Metrocasa, os únicos problemas que eu tive foi essa, que atrasou um pouco, falta de informação, mas por questão de procurar pessoas que realmente não sabem dar esse suporte, né? Então, eu acho que quando você realmente sabe procurar esse suporte com as pessoas que realmente sabem essas informações, fazem mais sentido do que você ficar procurando com corretores que só estão lá pra vender, né? Não sabe as partes técnicas em si. Então, assim, o maior problema que eu tive foi isso. Em questão de detalhes, alguns detalhes, obviamente, né, vem meio mais ou menos, né, assim. Eu também na vistoria eu fiz de qualquer jeito, porque eu precisava do apartamento pra ontem, como eu disse pra vocês, mas teve muita gente que reprovou por algumas coisas, como o caimento do ralo do banheiro da parte de fora do box, que é totalmente fora. Pra mim, não fez muita diferença, porque eu não sou a louca de ficar lavando o banheiro, isso e aquilo, mas muita gente reprovou portas, janelas e afins. O meu eu não vi problema nenhum com isso, mas algumas pessoas teve infiltração, então teve essa questão aí que reprovaram, tiveram esses problemas com a árvore. Muitas pessoas também fizeram reforma, então trocaram toda a fiação. Em questão de afiação aqui, eu não tive problema, o único problema que eu tenho até hoje, inclusive, é a questão da sacada. Eu não tenho luz e não tenho tomada lá, por questão de fiação ruim mesmo. Só que assim, como eu não fico acendendo luz e nem utilizando tomada lá, pra mim, eu ainda não arrumei. Já saiu da garantia, obviamente, eu acho, por questão de tempo. Mas eu não arrumei porque pra mim, não é uma coisa que eu uso com frequência, tá? Mas pra quem usa com frequência, faz mal isso aí, tá? Então algumas coisinhas assim que tiveram com problema com a construtora Metrocasa. Porque quem faz aqui mesmo a engenharia é a Árvore, né? Não sei se todos são esse, mas daqui é a Árvore. E a Árvore, por diversas vezes, você entra em contato com eles, manda 10, 15, 20 mensagens e eles não respondem. Então, assim, tem essa questão também. Pra mim, eu não tive muito problema por questão de aceitar mesmo, né? E saber que, tipo assim, tudo bem,
isso não vai me incomodar. Mas pra quem se incomoda com isso, eu acho que é legal você pontuar essas coisas aí e ver se você realmente quer comprar com eles, ou você quer ter um valor investido maior aí e comprar com uma construtora que entrega algo mais alto padrão, né? Mas em geral, eu acredito que assim, a construtora Metrocasa, ela tem plantas muito bem divididas, muito qualificadas, sabe? Porque por mais que o apartamento seja pequeno, ele tem toda essa divisão que você consegue, sim, como tivesse imprevisto, assim como o meu, ter um filho no meio desse meio termo aí, você não ficar desesperado. E agora? Não vai ter quarto da criança? E agora o que eu faço? Então assim, você não precisa ficar desesperado, dá sim pra passar, dá pra passar uma temporada, um tempo, ou viver em família tranquilamente. Por essas questões aí. Então assim, toda essa planta dos apartamentos Metrocasa, eles são muito, muito aconchegantes, assim, tem bastante ventilação, tem áreas amplas, né, por questão de tamanho, por mais que sejam pequenos, tem uns tamanhos bem legal que dá pra você colocar assim no quartinho menor, colocar uma cama tranquilamente, um guarda-roupinha, pra você viver e sobreviver tranquilamente. Você consegue colocar um cachorro, você consegue fazer sua comida, você consegue receber uma visita e consegue viver tranquilamente, sempre em boas localizações, né? Pontos positivos da construtora Metrocasa é que é sempre próximo de estação. Pode ser, alguns do outro lado da rua da estação, alguns é um pouco mais distante, assim como o meu, que você vai andar por mais ou menos uns 10 minutinhos andando. Mas assim, a localização é muito boa, não tem perigo, não tem perigo nenhum de você andar até a estação. É um bairro gostoso que você consegue andar tranquilamente. Então assim, é legal, tem uma localização excelente, tá? Então eu acho que isso são pontos positivos. Pontos negativos é a questão de área comum. Então assim, é simples, é básico, mas é que é aquela, né? A proposta real deles é que vocês tenham maior facilidade para a locomoção, para que você tenha boa localização e não para que você viva dentro do seu apartamento. Só viver dentro do seu apartamento pra viver, pra curtir em si um condomínio. É como se fosse uma segunda opção, tipo assim, eu tô com o apartamento, eu tô em casa, eu posso descer lá na área última, eu posso fazer o churrasco, eu posso alugar e chamar os amigos. Mas não é a primeira opção. Você pode ir pra uma praia, você pode, sabe, tipo, viver a sua vida ao invés de ficar somente dentro do apartamento. Eu acho que a principal proposta deles é isso, tá? Porque se você realmente quer uma proposta de que você viva dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, 24 horas por dia e não querer sair pra nada, aí eu acho legal você procurar construtoras, né, que tenham maior área de lazer para que você possa ficar lá. Por exemplo, aqui não tem piscina, então isso é uma parte negativa, né, um ponto negativo da construtora, porque na maioria dos prédios não tem essa parte de piscina, para economizar realmente, porque é um apartamento Minha Casa Minha Vida que realmente traz essa prioridade de localização e não de lazer. Então assim, tem coisas básicas como um parque, tem uma academia que você consegue fazer, tem uma área útil gostosa, legal, mas é tudo pequeno, é tudo compacto e é tudo que você tem como segunda opção, tá? Se é que assim você me entende. Então assim, em questão de custo e benefício, eu acho que vale muito a pena se você tem alguma meta de vida para viver em boas localizações por um tempo ou pro resto da sua vida. Mas se você quer realmente algo para você curtir, aí é legal você buscar outras opções, tá? Mas em questão de custo e benefício, ele tem plantas e opções muito legais com isso, tá? Tirando esses pontos negativos de atraso, que eu acho que a maioria deles estão atrasando, mas isso é tudo questão de, assim, acontece, né? Vamos dizer que acontece, porque se você ler o contrato, realmente, daquela previsão de prazo que eles têm, eles ainda têm mais 180 dias que eles podem sim atrasar. E como a gente sabe, né, o Brasil ele é um lugar muito imprevisto, então assim, coisas aumentam, coisas acontecem, né? É chuva, é isso e aquilo, e isso influencia para que atrase, né, a obra aí. E até questão de valores mesmo, quando as pessoas não compram a maior parte da torre, acaba atrasando a obra porque não tem dinheiro em caixa, tá? Então, assim, tem toda essa questão aí. Então, o legal é você comprar sem expectativa. Então, compra algo assim, sem, por exemplo, tá pra 13 meses, como o meu. Pensa que tá pra 2 anos. Porque aí você não entra com essa expectativa e não fica se decepcionando, não fica se planejando tanto, tá? Eu sei que tudo bem, a gente quer sair do aluguel, a gente quer aquela coisa rápida, e eu super concordo com você, mas é legal não ficar com toda essa expectativa pra você não se decepcionar, e isso acaba com que atrasa mais, né, na sua cabeça. E aí você começa a se frustrar, começa a ver partes negativas, que nem sempre tem só isso, sabe? Às vezes eu vejo o pessoal comentando lá nas minhas redes vizinhas, ah, você só fala a parte boa, isso e aquilo, e as partes ruins, por que você não fala? Então eu venho aqui pra falar pra vocês alguns pontos negativos e algumas partes ruins dessas, mas que assim, se a gente parar pra pensar,
realmente tem sentido, a gente consegue superar essas partes, desde que a gente não tenha tanta expectativa para algo que realmente não faz sentido. Porque se algo é minha casa, minha vida, é preço justo, então, né, eu acho que a gente não tem que ficar criando tanta expectativa. Já que se você quer algo para ontem, você quer algo perfeito, com detalhes excelentes, compre algo que realmente faça jus a isso. Uma coisa mais alto padrão, tá? Então, gente, é basicamente isso. Essa foi toda a minha experiência durante 5 anos morando aqui, durante 3 anos morando aqui, e durante 5 anos, né? Tendo esse contato de primeira mão aí com a construtora Metrocasa. A gente mora aqui há 3 anos e até hoje nunca mais eu precisei ligar, depois que a gente veio morar pra cá, eu não precisei mais entrar em contato por nenhum motivo com a construtora Metrocasa para tirar informações de alguma outra coisa. Até hoje eu tenho contato com o pessoal de lá que fez todo esse suporte para mim, com o gerente, inclusive. Então, se você quiser o contato para você comprar também com a construtora Metrocasa, um contato de confiança, pode me chamar aqui que eu passo o contato diretamente do gerente, que vai ter esse suporte 24 horas para você de primeira mão e o mais rápido possível, tá? Que ele vai te ajudar. E até hoje a gente tem esse contato, a gente criou, né, ali um vínculo de amizade que a gente consegue compartilhar todas essas informações. Tanto ele passa as novas informações aqui pra mim e eu passo pra vocês, quanto algumas coisas ou outras assim que às vezes eu quero saber, né, de futuros apartamentos pra depois fazer um upgrade, ele sempre passa por mim todas as informações necessárias. E eu tô sempre ligadinha lá, porque eu acho que assim, com certeza depois daqui eu quero um apartamento Metrocasa um pouco maior, né? Quero fazer esse upgrade aí e eu quero manter esse contato para que eles consigam também passar as maiores informações e dar maior suporte pra mim nessa nova experiência. E é isso, gente. Passei toda essa experiência aí pra vocês também não se decepcionarem, não ficarem criando expectativa e ter realmente o que faça jus, né, ao que você quer pra sua vida, pra sua meta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, da minha experiência e comenta aqui pra mim também o que você achou e qual é a sua experiência com a construtora Metrocasa até agora, aonde você comprou, quanto tempo você tá esperando e quanto tempo vai chegar o seu apartamento. Um beijo, me acompanha lá nas redes vizinhas, não esquece e se inscreva aqui no meu canal.